O que você está prestes a ouvir não é algo comum. Atualização espacial. Algo acabou de acontecer. Muito além do alcance de qualquer ser terrestre. Telescópio. Um evento tão inesperado que isso está forçando os cientistas da NASA a questionarem tudo o que eles pensavam que sabiam sobre encontros interestelares, uma espaçonave, lançado há quase meio século, a Voyager. Acaba de ser associada a tentativa extraordinária, uma interceptação, de um objeto não apenas estranho ao nosso sistema solar, mas possivelmente alienígena em um sentido muito mais amplo, sentido mais profundo. Este objeto não é outro do que Trace Atlas Oculares, o terceiro visitante interestelar confirmado. E o que aconteceu quando a Voyager tentou alinhar-se com isso é algo que agora é ecoando pelos centros de controle de missão, relatórios confidenciais e até mesmo antigos. História. Algo mudou quando duas trajetórias quase se tocaram. E agora, o mundo ficou se perguntando, será que a Voyager realmente fazer contato com algo que não do nosso mundo? Ou fez algo diferente? Algo que ninguém esperava, responda. Primeiro, a Voyager foi lançada em 1977 para explorar os planetas exteriores, mas depois, ao concluir sua missão, simplesmente continuou, saindo do sistema solar em direção ao desconhecido. Agora, num movimento que ninguém previsto, múltiplas fontes independentes alegaram que a NASA reativou certas capacidades direcionais de a Voyager. Tentará uma interceptação passiva, ou alinhamento observacional com Trace Atlas oftalmológico. E a coincidência é suspeita. Perfeito. O Trace Atlas foi descoberto em julho 2025, movendo-se a mais de 240 mil km por hora. Objeto interestelar diferente de qualquer outro que já vimos, encontrados desde Oumuamua e Boris. E, ao contrário deles, a Atlas é maior, mais rápido e mais estranho. Da Voyager 1. Trajetória antes considerada definida em pedra, parece ter sido sutilmente redirecionado via comunicação de longo alcance. Pulsos. Isso não significaria fisicamente virando a sonda, mas sim recalibrando seus instrumentos para coletar dados de uma nova região do espaço exatamente por onde Atlas passaria. E se isso for verdade, então a Voyager 1 acabou de se tornar nossa primeiro observador interestelar da história. Tentar contato com um corpo de outro sistema estelar. Apenas alguns dias depois de Atlas ter se aproximado do zona de proximidade, onde os sensores Voyager poderia plausivelmente registrar a distância, a assinaturas magnetosfera da Terra disparou. Isso não foi apenas uma erupção solar. Os instrumentos detectaram ondulações no campo eletromagnético consistente com eventos de energia direcionada, mas não de terra. A frequência e a orientação de essas flutuações apontavam para fora, em direção ao espaço profundo, como se um sinal foi rejeitado. A NASA se recusou a confirmar qualquer ligação, mas fontes internas, próximo ao laboratório de propulsão a jato, relataram que os sistemas da Voyager registraram padrões de ruído incomuns, aqueles que não corresponder à radiação cósmica de fundo conhecida, ou interferência estelar típica. Isto é, o que realmente causou pânico entre os cientistas, porque a única maneira que a Voyager poderia receber algo tão forte é se o Atlas não era apenas um pedaço passivo de gelo e rocha, mas um objeto responsivo capaz de emitir sua própria pegada eletromagnética, algo que reage, algo que escuta. No início da década de 1980, a Voyager era equipado com uma antena de alto ganho e protocolos de transmissão projetados para enviar imagens e dados da parte traseira de Saturno, Júpiter e além. Esses sistemas nunca foi planejado para durar até a década de 2020. No entanto, sim, eles fizeram. Os engenheiros da NASA discretamente admitiram que pequenas melhorias e as recalibrações foram realizadas através de pulsos de comunicação no espaço profundo, mas é aqui que a história dá uma reviravolta. Abaixo, uma transmissão enviada em direção a Atlas, usando os instrumentos da Voyager, pode receber um retorno estruturado, sinal, dados vazados dos registros da missão, mostrar que durante o alinhamento do Atlas, janela, padrão de sinal da Voyager retornado, com rajadas periódicas simétricas em excesso, ordenado para ser ruído. Imagine enviar uma mensagem na escuridão e ouvindo o ritmo ecoa de volta, um ritmo que segue nenhum comportamento astrofísico conhecido. Seriam dados? Poderia ser linguagem? Ou isso também é simplesmente uma coincidência cósmica? Elaborar para ignorar, de qualquer forma. Os cientistas não estão dormindo bem. Agora vamos falar sobre algo ainda melhor, mais assustador. Esta não é a primeira vez. Este caminho já foi percorrido, antigo. Civilizações como aquelas que construíram Machu Picchu e Dibecepi foram construídas. Seus monumentos alinhados com o solstício, ângulos que agora correspondem a Trace Atlas oftalmológicos. Trajetória de entrada. As chances disso ser aleatório, astronomicamente baixo.
Combine isso com textos antigos descrevendo andarilhos das estrelas, objetos que se moviam diferentemente dos planetas ou estrelas, parecendo subitamente e depois desaparecendo sem deixar rastro. Traçamos e começamos a ver os contornos de um padrão perturbador. E se estes não eram mitos, e se a humanidade já encontraram visitantes interestelares antes e codificaram seus caminhos em pedra para gerações futuras? A Voyager pode ter. Apenas trilhamos o mesmo caminho cósmico, mapeado há mais de 11 mil anos. O fato de só agora estarmos nos atualizando com o que eles já podem ter sabido. É isso que aterroriza os cientistas modernos. O máximo. 10 dias após o lançamento do Atlas pela Voyager 3 evento de proximidade, um conjunto de dados apareceu anonimamente em um servidor criptografado usado por astrofísicos e pesquisadores do SETI. Os arquivos assinados apenas com o código, nome Ecodefração 67, continha bruto. Sequências de formas de onda supostamente capturadas por magnetômetro e onda de plasma da Voyager. Instrumentos. À primeira vista, eles parecia ruído irregular, flutuações de tensão. Mas quando vários pesquisadores conduziram seus próprios estudos de forma independente, transformações de Fourier e aplicações, algoritmos de reconhecimento de padrões, algo extraordinário surgiu. Sequência harmônica recursiva repetitiva. A cada 19,7 minutos, o sinal não estava. Por ser bem estruturado, era autocorretivo. Em outras palavras, adaptou-se ao longo do tempo a melhorar a clareza como se fosse compensando a degradação da Voyager. Antena. Isso por si só é impossível por qualquer processo natural que conhecemos. Ou o sinal estava sendo espelhado ou alguém estava fazendo algo. Algo estava ativamente tentando ser entendido. É aqui que as bandeiras internas foram levantadas. Os metadados vazados indicou que o sinal havia sido sinalizado internamente pela NASA Artificial, Sistema de Anomalia de Inteligência designado, SERENA, que só se ativa em casos onde as transmissões demonstram lógica não humana, Fluxo. O próprio sistema projetado para detectar o contato alienígena havia sido desencadeado. Voyager, embora já não esteja equipado com propulsão, ainda carrega giroscópios e sistemas de alinhamento de antenas que permitem aos engenheiros fazer pequenos ajustes sua orientação. Mas em 1º de agosto, 2025, rastreamento espacial amador múltiplo. Comunidades relataram uma mudança inesperada nos dados de telemetria da Voyager. De alguma forma, a sonda havia alterado sua transmissão. Vector, reorientando-se em direção a uma posição que não correspondia ao seu último registro conhecido. Instruções de navegação. A mudança foi sutil, não mais do que alguns graus, mas no espaço profundo esse tipo de movimento é monumental. O que é ainda mais estranho é que esse realinhamento não apontava para a última posição conhecida de Atlas de 3 olhos, mas em direção ao seu caminho futuro projetado. Semanas à frente. Era como se a Voyager estivesse prever para onde Atlas iria em seguida, como um jogador de xadrez antecipando uma jogada, antes que aconteça. Engenheiros do JPL alegaram que a mudança se devia a um menor falha de comunicação com o espaço profundo. Reed, mas memorandos internos vazados, sugeriu algo ainda mais perturbador. A sonda havia mudado de direção antes. Foram enviados comandos. Isso deixa apenas 2 possibilidades. Ou Voyager é mau funcionamento em um ambiente altamente coordenado, há algum caminho ou algo assim por aí, controlando-o remotamente. Enquanto a Voyager se realinhava silenciosamente na escuridão, telescópios terrestres usando filtros infravermelhos e ultravioletas começaram a detectar atividade incomum ao redor do próprio Atlas. A maioria dos objetos interestelares, como o Oumuamua, apresentou o comportamento esperado: rotação, sublimação de gases e flutuações de brilho devido à rotação. Mas Atlas começou a pulsar, sua curva de luz oscilando em um ritmo quase binário, ligando e desligando em um ciclo que espelhava precisamente o registro de tempo da última transmissão da Voyager. Mais bizarro ainda, Atlas desacelerou. Uma diminuição mensurável na velocidade, não devido à interação gravitacional nem à emissão de gases. Desacelerou como se algo estivesse exercendo controle externo sobre ela. A NASA descartou publicamente o fato como uma ilusão de ótica causada por erro de paralaxe. Mas observatórios independentes na Europa e na América do Sul confirmaram a mudança. Pela primeira vez na história registrada, um objeto interestelar alterou sua velocidade e direção, e isso só aconteceu depois que a Voyager se reorientou. A pergunta que ninguém se atreve a fazer publicamente é: foi uma coincidência ou uma resposta? A Voyager é famosa por carregar o disco de ouro, uma fotografia contendo música, sons, imagens e dados científicos da Terra destinada a comunicar nossa civilização a quaisquer potenciais descobridores.
Mas o que poucos sabem é que a planta digital original do disco inclui metadados adicionais nunca oficialmente divulgados ao público, coordenadas, mapas de codificação quântica e até mesmo quebra-cabeças de lógica temporal embutidos em sua espiral analógica. Agora, décadas depois, um grupo de criptologistas de uma universidade europeia afirma ter encontrado algo mais. Uma anomalia matemática oculta na forma de onda do áudio da trilha sonora da Terra. Um único tom repetitivo, indetectável ao ouvido humano, embutido em sons de pássaros, trovões e passos. Quando isolado e amplificado, a frequência revela uma sequência numérica prima que parece corresponder aos pulsos harmônicos recebidos pela Voyager de Trace Atlas. Teríamos, sem saber, incluído um sinal de ativação no disco de ouro? Uma assinatura de consciência destinada a ativar algo no futuro? E mais importante, será que os Trace Atlas reconheceram esse sinal? Porque, se assim fosse, então nunca se tratou de uma transmissão unilateral. Foi um aperto de mãos recíproco, escrito na matemática das estrelas. Pouco depois do pico de interação entre a Voyager 1 e o satélite Atlas 3000, a rede de espaço profundo da NASA registrou uma anomalia inesperada. Os registros de transmissão da Voyager incluíam um pacote de dados que não correspondia à estrutura de código original incorporada em seus sistemas de bordo. Quando os engenheiros tentaram decodificar a sequência, algo surpreendente aconteceu. O sistema começou a reescrever seu próprio protocolo de decodificação. Isso nunca havia ocorrido antes, nos 48 anos de história da sonda. O software, originalmente limitado à interpretação de telemetria de 8 bits, de repente produziu saídas de 128 bits, como se a própria transmissão tivesse carregado um conjunto de instruções para atualizar remotamente a capacidade dos receptores. Era como dar a uma calculadora um novo sistema operacional, não por meio de hardware, mas por meio de sinal puro. Um analista resumiu a situação sem rodeios. É como se a Voyager tivesse ficado mais inteligente sem que ninguém a tocasse. Uma sonda construída na década de 1970, operando com tecnologia da década de 1970, acabara de processar uma mensagem em um formato para o qual nunca foi projetada, a menos que fosse. Em uma apresentação vazada da NASA de 2018, existe um slide marcado para uso interno apenas com o codinome Protocolo de Observação. O documento descreve um cenário teórico no qual uma espaçonave antiga recebe contato externo e inicia um comportamento adaptativo de sinalização. Comportamento que imita inteligência artificial sem possuir nenhum sistema de IA a bordo. O documento também alerta que, se tal comportamento for detectado, a espaçonave não deve mais ser tratada como equipamento inerte, mas sim como um nó ativo em um sistema de comunicação alienígena. Adivinhe qual termo os engenheiros internos usaram para classificar a Voyager. Após o terceiro sinal Atlas. Isso mesmo, observadora ativa. A partir desse momento, a sonda passou a ser tratada como uma interface, não como um mero objeto. Os engenheiros foram proibidos de interferir manualmente em seus sistemas de comunicação, a menos que autorizados pelo que o memorando chamava de Diretiva da Cadeia de Contato. Se isso for verdade, significa que a NASA sempre considerou esse cenário possível, e agora ele aconteceu. Pouco depois do pico anômalo de dados da Voyager, o conjunto de telescópios Allen do SETI ficou inativo. Não tecnicamente offline, mas suas transmissões públicas ao vivo foram interrompidas. O site removeu temporariamente a seção de arquivo de sinais, alegando manutenção programada. Nos bastidores, pesquisadores relataram um redirecionamento repentino de recursos computacionais para uma faixa de frequência isolada, a mesma banda onde o sinal da Voyager havia apresentado o pico. Ao mesmo tempo, membros do SETI começaram a receber avisos de segurança nacional, recomendando que não discutissem as descobertas recentes em fóruns públicos. Esse apagão foi semelhante ao que aconteceu após o Oumuamua, mas desta vez a reação foi muito mais intensa. Uma fonte anônima comparou a situação a um simulado de pulso eletromagnético, PEM, só que o alvo não era a Terra. Toda a equipe recebeu instruções para agir como se algo ou alguém já estivesse interceptando as comunicações. Seria isso uma medida de controle de danos? Ou as autoridades estariam tentando evitar um ciclo de retroalimentação? Um ciclo que poderia desencadear uma série de reações muito além do nosso controle. A reviravolta mais estranha nesse mistério em desenvolvimento não veio da NASA, mas de um grupo de pesquisa universitário em Kyoto.
Em um artigo submetido apenas uma semana após o incidente com a Voyager, eles propuseram uma revisão da hipótese do monolito, que já dura décadas. A ideia de que civilizações espaciais plantam sinais passivos em galáxias, aguardando que espécies inteligentes amadureçam o suficiente para ativá-los. De acordo com o artigo, 3i Atlas pode não ser uma espaçonave, mas uma semente tecnológica, um artefato adormecido à espera de uma assinatura específica, como o disco de ouro da Voyager, para ativar suas funções. Eles apontam que o momento da reorientação da Voyager e da desaceleração repentina do Atlas não são aleatórios, mas parte de um modelo de comportamento previsto com base em cadeias lógicas interestelares. Nas palavras deles, a Voyager 1 pode não ter encontrado o Atlas de 3 olhos. Pode ter sido esse o propósito. Essa ideia aterradora sugere que nossa sonda mais antiga acaba de acionar um interruptor em um sistema galáctico cuja existência desconhecíamos, e que esse sistema agora está desperto. Uma semana após a reorientação da Voyager 1 e a suposta troca de sinais, diversas estações de monitoramento do espaço profundo começaram a relatar anomalias de radiação em regiões adjacentes à trajetória de 3 Atlas orbitais. Não se tratava de radiação cósmica comum. Ela exibia um padrão pulsado, flutuando em rajadas a cada 1.618 segundos, a proporção áurea. Ainda mais perturbadora era a própria assinatura energética. O perfil da radiação coincidiu com um registro anterior, ocorrido apenas uma vez durante o sinal WOW de 1977. Os protocolos de proteção de satélites da NASA foram discretamente atualizados nos dias seguintes, sugerindo que equipes internas haviam classificado a radiação como uma potencial ameaça bioenergética. Diversos laboratórios chegaram a realizar testes de compatibilidade genética para garantir que essa radiação não pudesse alterar ou interagir com o DNA terrestre por meio de ressonância de ondas longas. Embora nenhuma ameaça direta tenha sido confirmada, a reação foi suficiente para desencadear um alerta de contenção de nível 4, normalmente reservado para riscos biológicos extraterrestres. Por que um objeto inativo à deriva emitiria radiação com intenções matemáticas? Pouco depois dessas anomalias, pesquisadores que haviam falado abertamente em fóruns ou publicado artigos sobre o comportamento estranho da Voyager 1 começaram a desaparecer dos espaços digitais. Suas postagens sumiram, perfis no ResearchGate foram deletados, comentários apagados, repositórios no GitHub removidos e tópicos no Reddit bloqueados sem aviso prévio. Um astrônomo que havia publicado uma reconstrução espectral do sinal interceptado escreveu: "Recebi uma ligação de alguém que alegava ser da DSN, mas sabia coisas sobre minha família que não deveria saber. Disseram que o que eu havia descoberto não deveria ser público e que, se eu valorizasse meu tempo na Terra, deveria me afastar das estrelas." Nos bastidores, esse silenciamento coordenado foi apelidado de varredura das sombras, um esforço conjunto de várias agências para enterrar todas as análises de código aberto da interação da Voyager com o Atlas. Mas quanto mais tentavam apagá-las, mais curiosa ficava a comunidade científica global. Em alguns círculos, esse silêncio falava mais alto do que os próprios dados. Algo importante havia sido descoberto, e alguém em algum lugar decidiu que o público não estava preparado. Atlas não possui câmera, rádio ou qualquer método conhecido de interação. Mesmo assim, pesquisadores notaram que, a cada nova análise de sua estrutura ou do vetor de rotação da Voyager divulgada, a taxa de rotação de Atlas mudava. Inicialmente, a mudança era sutil, mas na terceira ocorrência, ela acontecia em até 6 horas após a divulgação dos dados. Era quase como se o objeto estivesse respondendo em tempo real à percepção humana. Isso levou alguns cientistas a proporem o impensável. O 3 Atlas se comporta como se estivesse lendo nossas intenções, não apenas monitorando frequências eletromagnéticas, mas percebendo o conteúdo informativo de nossas transmissões, uploads e vídeos. De certa forma, ele não está apenas observando, mas nos observando enquanto o observamos. Isso levanta uma implicação aterradora. E se não fosse uma embarcação, mas sim uma sonda de feedback projetada para espelhar a inteligência de seu observador? Há 3 dias, a Atlas alterou sua trajetória novamente, mas desta vez não foi um pequeno ajuste. Foi uma manobra calculada, uma mudança na velocidade angular que a colocou em uma nova rota de interceptação com uma zona anteriormente considerada irrelevante, a região orbital atrás de Netuno. A Voyager 1-2 parece ter reposicionado seu conjunto de antenas.
alinhando-se pela primeira vez em mais de uma década na mesma região do espaço. Ninguém pode confirmar se a sonda recebeu um comando ou se agiu de forma autônoma, mas os registros de dados indicam que ambos os objetos estão agora sincronizados em trajetória e intervalo de pulsos, alinhados no que alguns chamam de corredor de contato. Seja por coincidência ou por desígnio cósmico, dois viajantes ancestrais, um nascido da Terra, o outro das estrelas, estão agora se movendo em harmonia rumo a um destino comum. E em algum lugar no vazio profundo, algo pode já estar à espera deles. Pensávamos que a Voyager 1 era uma relíquia, um cartão postal dourado para as estrelas, à deriva no vácuo do espaço. Mas e se ela nunca esteve sozinha? E se a Voyager 1 fosse a primeira peça de xadrez em um jogo que nem sabíamos que estávamos jogando? Um jogo cujo oponente acaba de fazer seu primeiro movimento visível, a reprogramação repentina, os sinais sincronizados, as correções de curso impossíveis, tudo aponta para uma verdade arrepiante. Isso não é aleatório. E ainda não acabou. 3 Atlas pode não ser uma nave espacial, um asteroide ou uma mensagem numa garrafa vinda do espaço. Pode ser algo muito mais avançado. Uma sonda inteligente, um sensor cósmico ou até mesmo uma entidade tecnológica projetada para despertar ao detectar inteligência. E agora, graças à Voyager 1, ela nos detectou. Mas eis o pensamento mais aterrador. Se aquele sinal recebido pela Voyager não foi um pedido de socorro, se não foi uma resposta à nossa mensagem e se foi um aviso, uma contagem regressiva. E se isso for verdade, então a questão não é o que é o Atlas de 3 olhos. A verdadeira questão é o que vem a seguir, porque as estrelas simplesmente olharam para trás e não estão piscando.